Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, nós veremos sobre pré-processamento de dados e análise exploratória. Essa é a nossa unidade 2 do módulo 1, que é Fundamentos de Aprendizado de Máquina. É importante a análise de dados para nós entendermos, compreendermos os dados. Para isso, existem algumas técnicas estatísticas básicas, técnicas de visualização, que permitem nós descobrirmos algumas informações de interesse. E essas são informações interessantes porque vai facilitar a nossa escolha do algoritmo de aprendizado de máquina. Vamos começar primeiramente formalizando o que é o nosso conjunto de dados. Nosso conjunto de dados, muito conhecido como dataset, ele é uma matriz de instâncias. Instâncias, objetos, amostras. Nós vamos representar essa matriz de instâncias como um X maiúsculo. O nosso dado é uma matriz X, que tem N instâncias, e cada instância tem uma dimensão D. Isso a gente chama de tabela atributo-valor. Então, vejam, o nosso atributo, ou também chamado de feature, ela vai ter uma dimensão D, então ela vai ter D, D valores, certo? Nós vemos que a forma mais comum de você visualizar é uma matriz onde cada linha é uma instância e cada coluna vai ser uma variável, uma feature. Então, quando nós estivermos indicando uma única instância, nós vamos indicar para um x minúsculo xi. Então, nós estamos indicando a instância i, ou seja, a linha inteira com todas as com a dimensão d. Quando nós quisermos especificar sobre um valor específico de uma coluna de uma instância, nós vamos indicar como x e j. Então, é a j-esma característica, a j-esma feature para a i-esma instância. Os d-atributos, eles podem ser vistos como um conjunto de eixos ortogonais. Então, em geral, nós vamos visualizar essa instância como um ponto no espaço de dimensão d. Esse espaço nós denominamos como espaço de objetos. É interessante você ver uma aplicação, um fluxo que comumente é utilizado para fazer pré-processamento e análise exploratória. Então, nós vamos pegar um conjunto de dados que é o beabá do aprendizado de máquina, análise de dados, que é o conjunto de dados íris. Esse é um conjunto de dados multivariados, e ele é bem conhecido, é bem antigo, de 1936, e basicamente ele tem informações de comprimento de pétala e sépala e largura de pétala e sépala. E o objetivo é você classificar, dado essa entrada, de acordo com qual tipo de íris que é aquela planta. Então, ela é uma setosa, versicolor, virgínica, e você quer classificar, dado uma entrada, você quer encontrar qual que é a saída. Tá? Vamos entender algumas coisas? Primeiro que esse é um conjunto de dados que é utilizado para aprendizado supervisionado. Por quê? Porque para cada conjunto de entrada, X instância, você tem a saída correta, que seria um Y. Então, existe uma função verdadeira f que faz esse mapeamento para instância, saída, certo? E mais especificamente, esse é um aprendizado supervisionado que é uma classificação, porque nosso atributo-alvo é um atributo onde tem um conjunto de valores conhecidos que você quer, ele tem uma classe que você quer predizer. Então, você tem 3 classes possíveis. Para análise de dados, 2 linguagens de programação são comumente utilizadas, o R e o Python. Especificamente, nessa disciplina, nós vamos utilizar a linguagem Python, mas toda análise poderia também ser feita com a linguagem R. E todos os códigos que eu mostrar, eles são executados no ambiente Jupyter Notebook,
que você pode instalar tanto localmente, quanto você pode rodar pelo Google Colab. Então, fica a sua escolha qual que é a melhor maneira. Você pode entrar no Google Colab e executar esses códigos para você ver como é que funciona na prática. O conjunto de dados Iris, eu baixei ele, eu carreguei no Colab, e por isso que eu vou conseguir rodar. Então, você consegue facilmente na internet pesquisar lá conjunto de dados Iris, dataset Iris, e você consegue fazer o download desse arquivo. Vamos olhar esse código. Nós começamos ali fazendo o import pandas SPD. Pandas é uma biblioteca que nós utilizamos bastante para análise de dados em Python. É uma biblioteca que te ajuda a fazer manipulação de dados. Então, é um pouquinho diferente do quem já viu no NumPy. O DataFrame, você consegue fazer algumas manipulações um pouquinho mais complexas. Quando eu faço SPD, eu estou dizendo que eu vou chamar aqui o pandas de PD, eu estou dando esse apelido. Logo abaixo eu faço df, que é uma forma de a gente chamar DataFrame de forma reduzida, recebe, estou criando a variável ds, que ela vai receber pd.readCSV. Então, essa função aqui do readCSV, ela carrega o meu conjunto de dados que está no arquivo iris.csv. E aí, quando eu falei de algumas facilidades que essa biblioteca provê, por exemplo, quando eu faço df.head, quando eu chamo esse método head, ele vai imprimir o cabeçalho. Cabeçalho não, ele vai imprimir as primeiras linhas do meu conjunto de dados. Quando eu passo entre parênteses ali 10 como argumento, eu estou dizendo para ele imprimir as 10 primeiras linhas do meu DataFrame, do meu conjunto que está carregado no DataFrame. Aí eu faço um print, ele imprime a saída no Jupyter Notebook. Veja que nós temos ali do lado esquerdo numerado de 0 a 9, então as 10 instâncias ele imprimiu. Nós temos 5 colunas. As primeiras 4 colunas, sepal.length, comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, são atributos de entrada, são as features que nós vamos utilizar como entrada, e essa classe, a última ali, variedade, seria a saída, o atributo alvo, seria o y. É o que nós estamos tentando aprender. Logo abaixo eu faço o def.shape. É interessante nós conhecermos quantas linhas nós temos no nosso conjunto de dados e quantas colunas esse conjunto de dados é composto. Então, nesse caso, nós temos 150 linhas e 5 colunas. E aí eu posso fazer, primeira coisa, ver quais são, só para me certificar, quais são os valores possíveis de saída. Quais são os valores do meu y? Aí eu vou fazer um acesso especificamente sobre a coluna variedade, e eu faço um value counts, onde ele diz que esse atributo-alvo, essa minha classe, tem 3 valores possíveis, tá? Setosa, versicolor e virgínica, e cada um desses valores tem 50 amostras. Então, você vê que só por aqui você já sabe que é um conjunto de dados balanceado, porque de 150 instâncias e 3 classes, cada classe tem exatamente 50 instâncias. Você precisa entender o seu conjunto de dados. Esse é o primeiro passo. Entender semanticamente, no sentido de o significado daquela feature. E aí você precisa saber também qual que é o tipo daquela feature. Quando eu falo de tipo, uma feature ela pode ser do tipo, ela pode ser quantitativa, ou seja, representar quantidades, ou ela pode ser qualitativa. Qualitativa no sentido de ela representar qualidade, mais conhecido como categórica ou simbólica. Uma variável categórica é o que a gente costuma de chamar. E ela pode ser ordenada, esses valores categóricos, e ela não vai permitir operações aritméticas diferentes do quantitativo. Então, é importante você saber sobre as suas features. Eu posso fazer isso em Python
eu tenho o meu data frame armazenado na variável df, e eu posso chamar o método info. Esse método info vai me retornar algumas informações sobre o meu data frame. Por exemplo, nesse caso aqui que nós rodamos no conjunto de dados Iris, ele vai pegar para cada coluna, para cada feature, ele vai dizer quantos valores nulos aquela feature tem. Veja que no nosso caso aqui não existe valor nulo, não existe valor, mais conhecido como valor ausente. Isso é muito importante, porque o valor ausente precisa ser corrigido, porque quando você passa um dado com valor ausente, a maioria dos algoritmos de aprendizagem de máquina, eles não conseguem lidar bem com valores ausentes. Tá? Lá no finalzinho da direita ali, ele vai te retornar o tipo da feature. Então, nesse caso aqui, as 4 primeiras features, que são as features de entrada, elas são do tipo float64. Elas são números reais. Esse float64 é uma coisa específica de Python. Interessante saber que são variáveis quantitativas, especificamente números reais. Enquanto que o atributo-alvo, que é a classe que nós queremos predizer, ele é do tipo object, ele é do tipo categórico. Outra informação que é importante de você conhecer é sobre a escala. Além de você dizer que é qualitativo ou quantitativo, você pode especificar um pouquinho mais, dizendo que é qualitativo nominal, sem ordem natural, ou qualitativo ordinal, que é quando existe uma ordem natural. Os dados quantitativos, eles podem ser divididos em intervalares, quando não existe ponto zero verdadeiro, ou racionais, que é quando você tem um ponto zero verdadeiro. Vamos falar um pouco sobre a escala nominal. Nesse caso, os valores representam apenas nomes distintos e ele não vai ter informação de ordem. Você pode pensar, por exemplo, nomes de cidades. Imagina que tivesse lá um atributo, uma feature que tem os nomes das cidades. Você não tem uma relação entre as cidades. Você só vai conseguir comparar se 2 instâncias têm a mesma cidade ou não. Você não tem mais nenhuma outra informação. Não existe uma questão de ordem entre esses nomes das cidades. Nós também podemos trabalhar com a escala ordinal. A diferença da escala ordinal para nominal é que na ordinal você tem uma ordem nos valores categóricos. Então, isso quer dizer que, além da operação de igualdade e desigualdade, você consegue utilizar também a operação de comparação. Maior igual, menor e maior. Isso porque, pensa numa feature como satisfação do cliente. Você vai ter os valores possíveis não satisfeito, neutro, satisfeito. Esse valor satisfeito, ele está muito mais próximo do neutro do que o valor não satisfeito. Então, o satisfeito e não satisfeito estão mais longe um do outro do que ambos em relação ao neutro. Então, existe uma ordem. Na escala, falando agora de dados quantitativos, na escala intervalar, você tem que os números variam dentro de um intervalo específico. Então, você consegue determinar a ordem e a diferença de magnitude entre 2 valores. Por exemplo, amanhã a temperatura prevista está como mínima de 25 graus e máxima de 35 graus. Então, você sabe que o intervalo de variação da temperatura amanhã vai ser de 10 graus. Depois de amanhã vai vir uma frente fria, vai ser de 10 graus a mínima e de 20 graus a máxima. Também aqui você tem um intervalo de 10. Veja que os 2 dias têm um intervalo de 10. Porém, no intervalar, o zero não vai representar a ausência. Tá? Diferentemente do zero em operações aritméticas. Então, você não consegue dizer, ou não faz sentido você dizer, que o inverno é 2 vezes menos quente que o verão.
você não consegue nem imaginar o que significa essa sentença. Tá? Exemplo de grau Celsius é um bom exemplo para uma escala intervalar. Por sua vez, na escala racional, os números eles possuem um significado absoluto. Então, existe um zero absoluto que vai representar a inexistência. Isso significa que, se você pensar que, vamos pensar aqui no exemplo do número de visitas ao hospital. Você pode dizer que um paciente teve 8 internações. E um segundo paciente teve 2 internações. Nesse caso aqui, você consegue dizer que o paciente 1 teve 4 vezes mais internações que o paciente 2. Você consegue dizer isso. E mais do que você conseguir, faz sentido. Você consegue interpretar, você consegue imaginar. Se nós formos aplicar esses conceitos para o conjunto de dados íris, nós podemos pensar que nós temos, de um lado, o nosso atributo de entrada, que seria comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, todos eles possuem escala racional. Você vai ter um zero absoluto, é uma medida. E o nosso atributo-alvo, que seria a variedade, a classe, ele está na escala nominal. Você tem categorias, que são o nome das espécies, 3 espécies, porém não existe uma coisa de ordem nessa categoria. E é importante, você acaba fazendo essas duas coisas de maneira concorrente. Pré-processamento e análise exploratória. Tá? Você vai fazendo a análise exploratória e isso pode indicar que você necessita de um pré-processamento. Então, é uma coisa que é difícil você conseguir separar em duas atividades. Primeiro, você faz sequenciais. Em geral, elas acabam indo e voltando entre análise exploratória e pré-processamento. Por quê? Você precisa fazer a exploração porque é importante você encontrar informações úteis nos dados. Quando você faz essa exploração, você vai coletar informações que vai guiar você à escolha de técnicas de pré-processamento e também depois de técnicas de aprendizado de máquina que você vai utilizar. Então, você pode fazer exploração, identificar que existem valores ausentes. Aí você trata os valores ausentes. Aí você pode fazer exploração, aí você identificar que uma feature não vai ser útil para você. Aí você pode eliminar essa feature. Certo? Para você fazer a exploração, uma maneira de você iniciar essa exploração é você utilizar técnicas de estatística descritiva. Por exemplo, essas técnicas vai te dar uma sumarização das features principais do conjunto de dados. Vamos primeiro mostrar técnicas estatísticas. Vamos primeiro trabalhar com dados univariados. Então, aqui dados univariados seria como se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com uma coluna específica. Então, você pode pensar que cada instância ela vai ter uma dimensão só. Ela vai ter só um valor. Então, o conjunto de dados são várias amostras, onde cada amostra é composto por um único valor. Nós podemos obter várias medidas. Uma delas é medidas de localidades. E essa medidas de localidade podem ser aplicadas tanto para dados simbólicos quanto para dados numéricos. Para que servem as medidas de localidade? Elas vão fornecer pontos de referência nos dados. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando com dados simbólicos, medidas de localidade seriam a moda, que é o valor encontrado com maior frequência em um atributo. Se você for olhar no nosso atributo-alvo,
são 3 valores possíveis, porém, os 3 valores têm a mesma quantidade. Mas a moda poderia identificar, por exemplo, que tem uma classe que aparece mais vezes. A medida de localidade para dados numéricos ela é mais diversa. Aqui você vai ter a média, que seria você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. A mediana, que é o valor do meio. Você ordena o seu conjunto de dados, e aí você seleciona o elemento do meio. Veja que ela é interessante, porque ela é menos suscetível a outliers, que são valores extremos. Um outlier impacta muito a média, enquanto a mediana não impacta tanto. E existe uma outra medida que seria o percentil, que é bastante interessante, porque a mediana ela vai pegar exatamente o meio, mas você poderia pegar outros pontos de divisão. Então, nesse caso, a gente utiliza o percentil. Então, percentil 50% é exatamente a mediana. Significa que você está definindo o ponto de divisão como 50%. Os valores mais conhecidos de percentil é percentil 25%, 50%, 75%. E o 50% é exatamente a mediana. Como eu falei, a gente está trabalhando com dados univariados. Então, eu vou aqui selecionar uma coluna só, uma feature só, um atributo só. Eu vou pegar aqui o comprimento da pétala. Você pode utilizar, então, quando você faz ali df colchetes, aí você coloca ali o nome do atributo, você está selecionando somente aquele atributo. Aí, quando você coloca .describe, é um método que te dá algumas informações sobre esse atributo. Ele te dá informações de count, que é para te dizer quantas instâncias são. Min é a média, então média 3,75. STD seria o desvio padrão, Standard Deviation, 1,76. O mínimo é 1. Percentil em 25% seria você ordenar os dados e pegar ali no 25% qual que é esse valor que é 1,6. 50% é exatamente a mediana, 4,35. Percentil 75% seria 5,1. E o valor máximo seria 6,9. Esses valores, talvez você dificilmente tenha visto um conjunto de dados e tenha visto essa descrição dessa forma. Qual que é a média, qual que é o mínimo, qual que é o máximo. A maneira mais comum de nós utilizarmos essa informação é visualizarmos ela num box plot, que seria esse gráfico que está apresentado para vocês aí do lado direito. Box plot é assim. A linha horizontal mais acima representa o valor máximo. Então, olha do lado esquerdo, você tem lá que o máximo é 6,9. Então, aquela linha horizontal mais acima ali está no 6,9. A mais abaixo é o mínimo. Então, o mínimo é 1. Ali, aquela linha horizontal mais abaixo, ela está no 1. E aí você tem um retângulo ali. A parte superior do retângulo é o percentil 75%, que seria 5,1. A parte mais abaixo é o percentil 25%, que seria 1,6. E aquela linha horizontal dentro do retângulo é a mediana, que é exatamente 4,35. Eu vejo que você conseguiu todas as informações, basicamente, só não dá o desvio padrão, e a média você consegue olhar por um box plot. Então, box plot é uma técnica de visualização muito interessante para você aplicar em features específicas. Outra medida estatística interessante são medidas de espalhamento, que vão avaliar a dispersão dos dados. Vai permitir identificar, por exemplo, se os valores estão amplamente distribuídos ou concentrados em torno de um ponto central. Nós utilizamos, em geral, 3 medidas de dispersão. Intervalo, que é você pegar o valor máximo, subtrair o valor mínimo. Variância e desvio padrão. A variância vai dizer
quanto que os dados estão variando em torno da média. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, novamente, eu vou pegar a mesma feature, vou acessar ela dentro do meu data frame df, entre colchetes, petal length, e aí eu chamo o método .var, ele vai me dar a variância. Eu chamo o método .std, standard deviation, ele vai me dar o desvio padrão. Bom, nós vimos para dados univariados, mas existem também medidas que são aplicadas a dados multivariados. Dados multivariados é o próprio conjunto de dados íris. É um conjunto de dados que é composto de múltiplos atributos de entrada. E quais são as medidas que você consegue calcular nesses dados multivariados? Você tem medidas de localidade, que podem ser calculadas individualmente para cada atributo, igual foi feito anteriormente. Embora o nosso conjunto de dados seja multivariado, você pode aplicar medidas de localidade e espalhamento em atributos individuais. E você pode fazer análises adicionais. Quando eu falo de análises adicionais, seriam medidas que, de alguma forma, meçam a relação entre dois ou mais atributos. Então, uma dessas medidas é a covariância. A covariância, em um dado multivariado, a gente vai representar por uma matriz de covariância. Uma matriz onde cada elemento dessa matriz, uma matriz linha I, coluna J, vai medir a covariância entre os atributos I e o atributo J. E é dado pela equação que é apresentada. Valores próximos de zero indica que os atributos não têm relacionamento linear. E valores positivos ou negativos indicam que os atributos eles têm uma correlação linear, estão relacionados. Quando a gente fala de, por exemplo, esse é o exemplo de como é que é calculada a matriz de covariância no nosso conjunto de dados. Então, eu estou usando só dados numéricos, então eu excluí aqui o atributo alvo, que seria categórico. Eu acessei no meu data frame df, eu coloquei dois colchetes, porque o colchete mais interno é uma lista. Ok? Aí eu coloquei vários features que eu estou selecionando. E lá no final eu chamo o método .cov, que vai calcular essa matriz de covariância. Ele me dá uma matriz, onde vai ser a quantidade de features pela quantidade de features, e aí vai te dar valores positivos, negativos, e ali muitos valores próximos de zero. Quando você pega um valor próximo de zero, por exemplo, olha a terceira linha, que seria comprimento da sépula, com a quarta coluna, que seria a largura da sépula. Um valor tão próximo de zero assim, indica que não existe correlação, não existe relação linear no sentido de quando um atributo aumenta, o outro também aumenta. Isso é uma relação linear positiva. Uma relação linear negativa, quando um aumenta, o outro diminui. Isso é uma relação linear negativa. Por outro lado, você tem algumas relações lineares positivas. Se você olhar a primeira linha, comprimento da pétala, com a segunda coluna, que seria a largura da pétala, você tem ali o valor 1,29 significa que existe uma relação linear positiva. Ou seja, em geral, quanto maior o comprimento da pétala, maior a largura da pétala também. Só que a covariância é um pouquinho difícil de você analisar os valores, porque eles não estão na mesma escala. Assim, os valores, eles são afetados pela dimensão dos atributos avaliados. Imagina que você tem um conjunto de dados, e você tem outro conjunto de dados. Aí você calcula a covariância em um conjunto de dados. Aí você calcula a matriz de covariância em outro conjunto de dados. E os valores são muito distintos, é difícil você conseguir saber ali se a correlação é forte ou é fraca.
Você sabe assim, existe uma correlação, mas você não tem uma base, porque o valor é afetado pela dimensão dos atributos. Para corrigir isso, a gente utiliza correlação. Então, a medida de correlação, ela elimina esse problema retirando a influência da dimensão. Você vai ter que... a correlação é dada pela fórmula abaixo. E a correlação ela vai te retornar um valor entre -1 e 1. -1 é a correlação negativa mais forte possível. E 1 positivo é a correlação mais forte possível positiva. E o 0, não existe correlação. Então, veja, agora é mais fácil você conseguir ver se existe correlação entre duas features, entre dois atributos. Olha aquela mesma correlação que a gente falou, a correlação positiva. Primeira linha, comprimento da pétala, com a segunda coluna, largura da pétala. Você tem ali um valor de 0,96. Essa é uma correlação muito forte mesmo. Então, indica as duas coisas, para os dois lados. Quanto maior o valor do comprimento da pétala, maior a largura da pétala. E também, quanto maior a largura da pétala, maior o comprimento da pétala. Certo? E aí você consegue agora comparar, verificar qual que é mais forte ou não. Veja, você tem uma correlação negativa interessante. Não é tão forte, mas existe. Que é entre a última linha com a primeira coluna. A largura da sépala com o comprimento da pétala. Então, quanto maior o comprimento da pétala, em geral, menor a largura da sépala. Veja, essa análise exploratória acaba levando a alguns tipos de pré-processamento. Por exemplo, principalmente quando você pega os dados de várias fontes, você pode achar interessante, bom, eles são em escala diferente, eu preciso converter esses dados para a mesma escala. E o pré-processamento, qual que é o objetivo? É você melhorar a qualidade dos dados. Mas qual o intuito? O intuito é você melhorar a qualidade para você tornar esses dados mais adequados ou, às vezes, facilitar os dados para algoritmos de aprendizado de máquina específicos. Então, isso vai permitir que o algoritmo de aprendizado de máquina que você utilize, ele performe melhor. Tanto na questão de desempenho de custo computacional, você fazendo um pré-processamento, você pode, por exemplo, vou remover esse atributo aqui, porque ele não é relevante, eu já sei disso. Você removendo ele, um atributo, você vai melhorar o desempenho computacional, o custo computacional do seu algoritmo. E também você pode melhorar o desempenho no sentido de ele funcionar melhor. Melhor de ele obter resultados melhores para você. Alguns algoritmos de aprendizagem de máquina, é interessante que você normalize os dados. Então, você normaliza os dados, você vai obter resultados melhores. Eu vou falar sobre as principais tarefas que são realizadas em pré-processamento, mas existem outras tarefas que eu não vou citar aqui, tá? É uma coisa bem de experiência de você ver o que precisa ser corrigido nos seus dados. Por exemplo, uma coisa bem simples, por que é interessante você entender os seus dados? Porque muitas vezes você vai identificar que existem atributos que não fazem sentido você utilizar eles para você usar na predição. Imagine que nosso conjunto de dados da Iris tenha um outro atributo adicional, uma outra feature adicional, que seria o dia da semana que foi coletada essas informações. Então, ia ter lá segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todos os dias da semana. Esse atributo,
claramente poderia ser eliminado nesse caso. Porque você entendeu os seus dados e você viu que não faz sentido fazer diferença o dia da semana para o dado. Da mesma forma, você poderia, muito comum, ter um atributo que seria uma enumeração, um ID da sua instância. Então, você teria um ID, você teria uma coluna chamada ID, onde ia ter de 1 até 150. Esse atributo claramente também poderia ser eliminado. Isso você faz pela compreensão dos seus dados. E a limpeza de dados é uma tarefa dentro do pré-processamento que o objetivo é você melhorar a qualidade. Então, você quer verificar os dados ruidosos, dados inconsistentes, dados redundantes, dados incompletos. Mesmo que você utilize um algoritmo, você vai trabalhar com alguns algoritmos de aprendizagem de máquina, que você vai ver assim, nossa, esse algoritmo aqui é muito robusto. Ele consegue lidar muito bem com dados ausentes. Ele ser capaz de lidar torna ele robusto. Mas ainda assim, é muito melhor você tratar isso anteriormente. Tá? Você fazer o algoritmo lidar com essas imperfeições que são facilmente tratáveis é um custo computacional que você está deixando para o algoritmo. E ele vai provavelmente desempenhar um pouquinho pior. Nós vamos ver aqui sobre esses tipos de dados. O mais comum deles, isso é facilmente verificado, são valores ausentes. Valores ausentes, assim, muitos algoritmos não são capazes de lidar com ele. Você precisa tratar esses valores ausentes de alguma forma. Algumas estratégias são eliminar instâncias. Então, imagina que você tenha identificado lá poucas instâncias que tenham valores ausentes. É interessante se essas instâncias forem uma porcentagem pequena do seu conjunto de dados, você pode eliminar sem problema. Se você tiver uma quantidade de dados suficiente. Por exemplo, se você tiver 100 instâncias e 20 têm valores ausentes, não é interessante você eliminar. Mas se você tem lá 50 mil instâncias e 50 dessas instâncias têm valores ausentes, pode eliminar, que isso vai te facilitar. Ou quando você tem, digamos assim, um formulário de cliente, alguma coisa do tipo, e você tem informações sobre aquele cliente que está ausente ali, mas você tem informação, por exemplo, qual que é a idade daquele cliente, qual que é o e-mail, você pode preencher manualmente. Ou você pode utilizar métodos automáticos. Por exemplo, você pode substituir um valor de idade ausente pela média, pela moda, pela mediana. Ou você pode utilizar até mesmo algoritmo de aprendizado de máquina que suporte valores ausentes. Mas ainda assim é interessante você tratá-los. Mas existem sim algoritmos que suportam valores ausentes. Como que você identifica isso em Python, os valores ausentes? Você pode utilizar aquele método info que nós já utilizamos. Ele vai te dizer quantos valores ausentes existem em cada um dos atributos. Ou você pode utilizar, do lado direito aí tem um exemplo, def.isInA, que seria is not a number, ou seja, não é um número. Ele vai te dar um true, onde você tem um valor ausente. Dados inconsistentes acontecem, e acontecem principalmente nesse exemplo que eu falei para você, de quando você vai integrar vários dados de diferentes fontes. O que é um dado inconsistente? É um dado que não faz muito sentido. Imagina se você tivesse uma medida negativa. Assim, quanto mede esse comprimento dessa pétala? Menos 2 centímetros. Não faz sentido. Menos 2. Ou você pode ter uma coisa do tipo, eu tenho um atributo peso e eu tenho um atributo idade. E você tem lá peso 120 quilos e idade 3 quilos. 3 anos, não quilos. Você pode ter instâncias com 120 quilos? Pode. Você pode ter idade com 3 anos? Pode. Pois não faz sentido a mesma instância ter esses dois valores. Para um ser humano não faz sentido. Às vezes pode ser que você tenha pego um conjunto de dados que o 3 seriam 3 décadas.
Aí faz sentido, eu falei assim, 3 décadas, 30 anos e 120 quilos, ok, é um valor aceitável, normal. Então, é preciso ter um cuidado, principalmente na integração dos dados. Existem alguns algoritmos que você consegue verificar a consistência, e quando o conjunto de dados não é muito grande, você consegue ver isso manualmente. Então, faz parte daquilo de você compreender os seus dados. Nós temos também dados redundantes. Dados redundantes pode ser que em algum momento aconteceu uma duplicação. A gente pode acontecer duplicação em 2 níveis de redundância. Em objetos, que seriam 12 instâncias idênticas. Você, por acaso, lá, pegou um dado de um banco de dados lá de alunos e, por algum motivo, existe um aluno duplicado. Quando está duplicado, você elimina esse aluno. Porque ele está duplicado, não faz sentido, é redundante. E existe uma redundância em nível de atributo, que seria você ter uma coisa do tipo, um valor um atributo que pode ser deduzido a partir de outro. Você pode ter lá assim, olha, esse atributo aqui é a data de nascimento. E você tem outro atributo idade. Idade pode ser obtido, deduzido a partir da data de nascimento. Só que esse tipo de redundância aqui, muitas vezes é interessante, porque você está facilitando para o seu algoritmo de aprendizado de máquina. Então, algumas coisas desse tipo assim de redundância em nível de atributo, por mais que você fale assim, esse atributo aqui pode ser deduzido a partir desse outro, ou pode ser deduzido pela combinação desses outros dois, mas ainda assim é interessante que você deixe ele, porque muitas vezes você facilita isso para o algoritmo. O algoritmo, às vezes é difícil para ele trabalhar com data assim, 18 de 90 e poucos, enfim, mas a idade é um valor numérico bem interessante e simples, tá? 30 anos, 28 anos, 20 anos, enfim. Dados com ruídos é um pouquinho complicado do ruído, assim, no sentido de que você pode usar técnicas para identificar ruído, mas sempre vai ser só um indício. Um indício de que fala assim, olha, esse valor aqui, na verdade, não parece que ele pertence à distribuição que gerou os dados. Mas é só um indicativo, porque ele pode mesmo pertencer. E não tem muito o que você fazer, tá? Esse é um ruído que está lá, você fala assim, eu acho que é um ruído, mas se você não tem informação sobre a distribuição que gerou os dados, você tem um indicativo, mas você não consegue fazer muita coisa. E só para a última etapa, entra da parte de pré-processamento, é que algumas técnicas de aprendizagem de máquina elas estão limitadas a tipos, elas fazem restrições a como os dados, aos tipos de dados que são alimentados. Então, existem algoritmos de aprendizagem de máquina que só aceitam valores numéricos. Existem algoritmos de aprendizagem de máquina que só aceitam valores simbólicos. Certo? Existem técnicas que têm o seu desempenho influenciado pelo intervalo na variação de valores numéricos. Bom, então você precisa fazer uma conversão. Por exemplo, pega redes neurais e SVM. A gente vai ver SVM lá no futuro. Esses dois algoritmos, a restrição deles é que os dados eles só trabalham com dados numéricos. Então, se você tem uma feature que tem valores simbólicos, categóricos, você precisa converter para valores numéricos. Da mesma forma, existem algoritmos que trabalham melhor com valores simbólicos. E aí, se você tem um valor numérico, como que você converte numérico para simbólico? Existem várias maneiras. Uma maneira seria você discretizar. Você dividir em intervalos o valor numérico e para cada intervalo você converte para um valor qualitativo. E existem ainda algoritmos que se beneficiam quando os dados estão na mesma escala, os dados numéricos. Você pode fazer, nesse caso, um pré-processamento onde você normaliza esses dados. Você tem, esse aula objetivo é te dar essa visão de o que é exploração, o que você busca com a exploração, e uma ideia do que é o pré-processamento, quais são as principais tarefas e por que você faz.
Isso não é simplesmente você aplicar uma sequência de técnicas. É interessante você entender por que você faz aquilo, o que você quer descobrir, por que você está aplicando esse pré-processamento. Ok? Bom, dessa aula é isso e obrigado.